Ok, galera, bem-vindo a um novo vídeo de Matemática com Cid Rocha. Nesse vídeo daremos continuidade aqui nas resoluções das questões do livro de Fundamento da Matemática Elementar volume 1. Estamos fazendo aqui a questão 532 que diz assim: resolva em R as equações. E no item C temos que x mais a raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3. Isso tudo somado com x menos raiz de 3 dividido por raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x menos a raiz de 3 igual a raiz de x. Bom, primeiro, para resolver essa equação, vamos batizar aqui essa equação de primeira equação, que é a nossa primeira equação. Chama aqui de primeira equação. E vamos chamar aqui o conjunto de solução dela de SG1. Beleza? Aí para resolver, a gente vai criar algum artifício aí que faça com que a gente obtenha uma nova equação, mais simples do que essa, é claro, né? De modo que ela contenha o elemento aqui dessa equação original aqui que eu estou chamando de primeira equação. Beleza? Por exemplo, eu vou obter outra equação onde o elemento aqui de SG1 vai estar contido, vai estar pertencendo ao conjunto de solução dessa outra equação. E aí a gente tem que criar alguma estratégia aqui para nos livrarmos desses radicais. E uma maneira de se livrar do radical é elevando ambos os lados da equação ao quadrado, né? Mas se você for tentar elevar essa equação aqui ao quadrado, você vai se deparar com uma equação ainda pior do que essa. Então toda vez que a gente faz um processo em matemática e se depara na situação pior do que a anterior, é porque a gente estamos seguindo um caminho que não é o correto, beleza? Não é o caminho mais coerente para resolver o problema. Então, para resolver essa equação, eu vou usar um produto notável, que é conhecido por todos, que diz o seguinte, ó: se você tiver x mais a multiplicado por x menos a, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Então esse produto notável é conhecido como produto da soma pela diferença. E outra coisa também que a gente vai usar em algum momento aí, essa propriedade aqui dos radicais, ó. Quando você tem a raiz quadrada de um número a e multiplica pela raiz quadrada de um número b, a gente conserva o radical e multiplica os radicandos, beleza? Em algum momento a gente vai usar isso aqui também. E aí a gente tem que pegar essas ferramentas que a gente conhece e aplicar para ver se de fato a gente chega em uma equação mais interessante do que essa aqui, vamos dizer assim, muito complicada, né? Essa propriedade de produtos notáveis, ela é interessante porque eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e quando o primeiro ou o segundo forem radicais, o radical cancela, uma vez que já está elevado ao quadrado, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, repare, eu vou repetir aqui o x mais a raiz quadrada de 3. Aí note que aqui a gente não tem o produto da soma pela diferença. Repare que aqui no denominador aqui a gente tem raiz de x mais raiz quadrada de x mais raiz de 3, enquanto que na outra parcela, né, a gente tem raiz de x menos a raiz quadrada de x menos raiz de 3. Então observe que aqui é um mais e aqui é um menos. Então aqui eu não tenho um produto da soma pela diferença. Então seria bom se aqui fosse mais, mas no entanto não é mais. E aí a gente tem que levar isso em consideração. Então, a estratégia vai ser o seguinte, eu vou repetir aqui primeiro o denominador, raiz de x mais raiz quadrada
de x mais a raiz de 3. Vou repetir ele aqui. E aí eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse denominador, que no caso é raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x mais raiz de 3. Aí para compensar, eu vou fazer a mesma coisa no numerador. A raiz de x menos a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3. Esse é o truque que eu vou fazer. E isso tudo está somado com x menos raiz de 3 dividido por raiz de x menos raiz quadrada de x menos raiz de 3. E aí agora eu vou multiplicar todo mundo pelo conjugado desse denominador, que no caso é raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3. E no numerador eu vou multiplicar o conjugado para compensar, né? Raiz de x mais raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3. E no segundo membro eu não vou fazer nada, vou apenas repetir o raiz de x. Daí agora a gente vai se deparar na seguinte situação. Repare o seguinte, olhando primeiro para os denominadores, eu vou esquecer um pouco o numerador aqui e vou olhar aqui apenas para o numerador ou denominador, né? Repare que eu vou ter aqui eu vou ter o produto da soma pela diferença. Repare aqui, tá vendo aqui? Então eu posso dizer que é o quadrado do primeiro, o radical cancela, menos o quadrado do segundo. O radical vai cancelar, então vai ficar menos x mais raiz de 3. E note que isso aqui vai ser igual a x menos raiz de 3. E aí o x cancela com x, fica apenas menos raiz de 3. Então, nesse denominador aqui, eu vou ficar com menos raiz de 3. Já no segundo denominador, eu vou ficar com... Repare, eu tenho um produto da soma pela diferença aqui. Então, eu vou ter quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aí o radical cancela. Eu vou ficar com x menos raiz de 3. E isso aqui vai ser igual a x menos x mais raiz de 3. O x cancela e fica apenas raiz de 3. Então vou colocar aqui raiz de 3. Raiz quadrada de 3. E no segundo membro eu não vou mexer. Agora repare aqui uma coisa interessante. É que aqui eu tenho esse fator multiplicando por esse. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fator aqui, vou distribuir ele no numerador. Esse fator aqui está multiplicando por esse fator, enquanto que esse fator aqui está multiplicando por esse fator. Então vou distribuir aí, eu vou ficar com a raiz quadrada de x vezes x mais raiz de 3. Depois eu vou ter menos raiz quadrada de x. Não, deixa eu corrigir aqui. Na verdade eu peguei esse fator, multipliquei pela raiz quadrada de x, e agora eu vou pegar ele e vou multiplicar por menos raiz quadrada de x. Então eu vou ficar com x mais raiz de 3 vezes raiz quadrada de x mais raiz de 3. Pronto. Tá aqui. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui que ficou apertado aqui. Ganhando espaço aqui. Mais embaixo tinha raiz de 3. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse fator, multiplicar
pelos dois radicais. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de x vezes esse fator x menos raiz quadrada de 3 mais esse fator x menos raiz quadrada de 3 multiplicado por esse segundo radical aí, que vai ser raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 3. Pronto. E no segundo membro eu vou repetir raiz de x. Beleza? Aí observe que os denominadores não estão iguais, porque eu tenho um sinal de menos aqui. Beleza? E aí isso faz com que os denominadores deixem de ficarem iguais. Porém, se eu passar esse menos para cima, onde tiver mais, menos vai ficar mais, e onde tiver mais vai ficar menos. Ou seja, aqui vai deixar de ser menos, vai passar a ser mais. E aqui vai deixar de ser mais e passar a ser menos. Não é isso? Aí, olhando para essa expressão de uma forma assim mais coerente, repare o seguinte. Aqui eu tenho x mais raiz de 3, aqui eu tenho x menos raiz de 3. Então, fica fácil perceber que a gente tem... Eu esqueci de tirar o sinal de menos daqui, né? Tirei. Então é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, eu posso multiplicar os dois lados da equação aqui por raiz de 3. Aí esse camarada vai cancelar com esse. E aqui eu vou ficar com raiz quadrada de 3x. Raiz de x vezes raiz de 3 vai dar a raiz quadrada de 3x. Ok? Então essa é a equação que obtivemos aí, né? E repare que esse fator aqui ele é comum a esse, porque eu tenho raiz de x aqui comum. Então eu vou botar raiz de x em evidência. Então vai ficar assim, raiz de x em evidência. E aí aqui eu vou ter x menos raiz de 3. Beleza? E aqui eu vou ter x. Aqui eu vou ter... Repare que eu estou colocando um raiz de x em evidência. Então como aqui tem um menos, então eu vou ter menos x mais raiz de 3, porém entre parênteses, né? Então estou colocando esse camarada aí em evidência. Então fica desse jeito aqui. Só para deixar mais claro aqui o que foi que eu fiz. Eu coloquei esse raiz de x em evidência. Aí ficou x menos raiz de 3 aqui, tá vendo? E depois eu coloquei raiz de x aqui em evidência. Então vai ficar menos x mais raiz de 3. Aí eu vou fazer a distributiva aqui para o interior. Fazendo a distributiva aqui para o interior, eu vou ficar com menos x menos raiz de 3. Vou ficar com menos x menos raiz de 3. E aí, dessa forma, o x cancela com x. Beleza? E aí eu vou ter menos 2 raiz de 3. Repare que menos raiz de 3 menos raiz de 3 vai dar menos 2 raiz de 3. E agora eu posso passar esse menos 2 para fora. Ou então escrever desse jeito aqui, ó. No final das contas, eu vou ter menos 2 raiz de 3x. Beleza? Então esses dois fatores vai dar isso, um numerador. E eu ainda tenho aqui x mais raiz de 3 vezes x vezes raiz quadrada de x mais raiz de 3. E tenho isso aqui também, x menos raiz de 3
mais vezes raiz quadrada de x menos raiz de 3. Então vou repetir o que ficou aqui. Ficou mais x mais raiz de 3 vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3 mais x menos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de x menos raiz de 3. Isso tudo aqui é igual a raiz quadrada de 3x. E aí, se eu passar esse menos 2x para o segundo membro, eu vou deixar de ter ele aqui. E isso aqui cancela, fica 3 raiz quadrada de 3x no segundo membro. E aí eu vou me deparar com essa situação aí. O que é que eu posso fazer aqui agora? Bom, galera, aí aqui agora, observe o seguinte, olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho um fator aqui multiplicando por esse radical. E observe que esse fator é exatamente igual ao radicando, tá vendo? E aqui eu tenho um fator multiplicando por esse radical duplo. E esse fator é exatamente igual a esse radicando aqui. E aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho 3 multiplicando esse radical. Porém o fator aqui não é igual ao radicando. Enquanto que o fator aqui é 3, o radicando é 3x. Então vou jogar esse fator aqui para dentro do radical. Repare que quando a gente tem uma propriedade que diz isso aqui, ó. E quando você tem a raiz quadrada de um certo A, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada desse A ao quadrado vezes a raiz quadrada desse A. Aí usando essa propriedade de cima, você escreve com apenas um radical, que é e multiplica os radicando, que fica A ao quadrado vezes A. E pela regra das potências, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de A elevado a 3. Então é isso que eu vou fazer aqui. Repare que quem está fazendo nosso papel de A é esse camarada aqui. Então vai ficar assim. Eu vou ter raiz quadrada de x mais raiz de 3 ao quadrado vezes x mais raiz de 3. Isso tudo aqui. Mais a raiz quadrada de x menos raiz de 3 ao quadrado vezes x menos raiz de 3. E no segundo membro eu vou ter raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3x. Eu ainda posso simplificar mais aqui. Eu posso dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada de x mais raiz de 3 elevado ao cubo mais raiz quadrada de x menos raiz de 3 elevado ao cubo igual a raiz quadrada de 3 elevado a 3, né? Que aqui eu tenho 1. 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu vou botar aqui 27x. Beleza? Aí eu se deparei nessa situação aí. E aí eu vou ter que criar uma estratégia aqui para me sair dessa situação. Reparei que isso aqui é uma nova equação. Isso aqui é uma nova equação. E eu vou precisar criar algum artifício para me livrar desses radicais aí. Eu vou chamar isso aqui de segunda equação.
E o conjunto de solução dela vai ser SG2. E uma maneira legal de se sair dessa situação não tem jeito, é levar ambos os lados da equação aqui ao quadrado. Se eu fizer isso, vai ocorrer o seguinte: eu vou dar uma puxadinha aqui que eu vou precisar de mais espaço. Levando aqui ambos os lados ao quadrado, eu vou ter quadrado do primeiro, então o radical cancela. Vai ficar x mais a raiz quadrada de 3 ao cubo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então eu vou ter raiz quadrada. Eu vou botar 2 vezes. Então 2 vezes o produto desses argumentos aí, que vai ser x mais raiz de 3 ao cubo vezes x menos raiz de 3 ao cubo, mais quadrado do segundo, que vai ficar x menos raiz de 3 ao cubo, igual a 27x. Beleza? E aí agora é o seguinte, eu vou ter que desenvolver esses cubos aí, a fim de que cancele alguma coisa aí, torcendo para cancelar alguma coisa, né? Não tem pra onde correr. E aí, fazendo isso, eu tenho aqui, esse fator aqui vai dar cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que é a raiz de 3, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, aí vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, aí 3 vezes 3 vai dar 9. Então aqui vai ficar 9x. Mais cubo do segundo, que no caso vai ficar a raiz de 3 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz de 27, né? É mais 2 vezes a raiz quadrada dessa coisa aqui. Mas repare o seguinte aqui, ó. Repare que esse argumento aqui, eu posso reescrever ele assim, ó. X mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3. Repare que eu já usei um do mais e um do menos. Aí depois eu posso multiplicar de novo. É a mesma coisa, x mais raiz de 3. Depois x menos raiz de 3. E de novo, mais uma vez para completar, né? É x mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3. Aí aqui eu tenho o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então vai dar x ao quadrado menos 3. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter x ao quadrado menos 3. E aqui é a mesma coisa. X ao quadrado menos 3. Então, no final das contas, eu vou ter x ao quadrado menos 3 ao cubo. No final das contas, eu tenho isso. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 elevado a 3. E, por fim, eu ainda tenho que desenvolver esse produto notável aqui. Esse binômio, né, que chamam. E aí eu vou ter cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, aí aqui vai ficar 9x. Aí depois menos cubo do segundo, que vai dar menos raiz cúbica de 27. Isso tudo aqui vai ser igual a 27x. E aí, para nossa sorte, esse raiz quadrada de 27 cancela. Esse termo aqui, 3x raiz de 3, cancela com menos 3x raiz de 3. Cancela. Eu ainda posso fazer o seguinte. Reparei que eu tenho aqui
esse termo aqui e esse termo aqui. Eu posso riscar ele. Uma vez riscado, eu escrevo aqui 2x ao cubo. Isso aqui é 3. E eu tenho esse cabra aqui, com esse cabra aqui, com 9x. 9x com 9x vai dar 18x. E aí, passando para o segundo membro, eu vou ter 27x menos 18x, que vai dar 9x. Então, eu cancelo esse cabra com esse e coloco 9x aqui. Aí, passando esse 2x ao cubo para o segundo membro, ele deixa de ficar aqui, fica aqui menos 2x ao cubo. Beleza? Então a equação que a gente obteve agora, depois dessas contas todas aí, foi 2 raiz quadrada de x ao quadrado menos 3 ao cubo igual a 9x menos 2x ao cubo. Beleza? Essa foi a equação que a gente obteve. E repare que já é uma terceira equação. Porém, ela já é mais fácil de ser resolvida, né? Então, vou dizer aqui que aqui é a nossa terceira equação. E eu vou chamar o conjunto de solução dela aqui de SG3. Pronto. Vou apagar esse rascunho aqui. Agora vamos tentar resolver ela aí de novo. Para resolver ela é muito simples, basta a gente elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado eu vou ter 4 vezes x ao quadrado menos 3 ao cubo igual a 9x menos 2x ao cubo elevado ao quadrado. E aí a gente tem que resolver isso aí mesmo, não tem pra onde correr. Aí eu vou ter 4 vezes abrindo esse produto notável, né? Eu tenho um cubo do primeiro, que é x ao quadrado, então vai ficar x à sexta, mais menos 3 vezes o primeiro. Repare, eu vou ter 3 vezes o primeiro, 3 vezes o primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro, como o primeiro é x ao quadrado, então vai ficar o primeiro ao quadrado. Deixa eu, para não errar, tô querendo errar aqui, então vou fazer assim, ó. Eu tenho um cubo do primeiro, é x ao quadrado ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, que no caso é 3, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos cubo do segundo, 3 elevado ao cubo. Beleza? E no segundo membro eu vou ter quadrado do primeiro, que vai dar 81 x ao quadrado. Aí eu vou ter menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Repare que 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 2, 36 x à quarta. Porque x a 1 vezes x a 3 vai dar x à quarta. Mais quadrado do segundo, então vou ter 4x à sexta. X ao cubo ao quadrado é 6. E aí eu vou ter que fazer essas continhas aí agora. Aí aqui eu tenho 4 vezes x à sexta, menos 3 vezes 3 dá 9, 9x à quarta. Aí aqui eu tenho 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 27, mais 27 x ao quadrado, menos 27
3 ao cubo é 27. Isso aqui vai ser igual a 81 x ao quadrado menos 36 x à quarta mais 4x à sexta. Continuando, fazendo a distributiva aqui agora, eu tenho 4x à sexta, 4x à sexta, menos 36 x à quarta, aí 27 vezes 4 vai dar mais 108, mais 108 x ao quadrado, e 27 vezes 4 vai dar menos 108. E o segundo membro eu vou repetir, 81x ao quadrado, menos 36x à quarta, mais 4x à sexta. E aí eu posso cancelar x à sexta com x à sexta, menos 36x à quarta com menos 36x à quarta. E aí agora, passando esse 81 para o primeiro membro e esse 108 para o segundo membro, eu vou ter, reparei que 108 menos 81, aqui eu vou ter 7, 10 tira 8, 2. Então eu vou ter 108x ao quadrado menos 81x ao quadrado igual a 108. E vale lembrar que 108 é a mesma coisa que 4 vezes 54, 4 vezes 27, né? Então, repare que 108 menos 81 vai dar 27x ao quadrado. Vai dar 27x ao quadrado. Igual a 108, que é a mesma coisa que 4 vezes 27. Aí 27 cancela com 27. E aí eu chego à conclusão que x ao quadrado é igual a 4. E para nossa sorte, extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, x vai ser igual a mais ou menos 2. E aí, depois de tanta ladainha, né, a gente chegou aqui em dois resultados. Deixa eu só fazer um zoom aqui do que a gente fez. Imagine aí, olha. Tá aqui. Tá aqui tudo que fizemos. E de fato, depois de tanta luta, eu obteve aqui o valor de x. Deixa eu só dar uma esticadinha aqui. Então é isso, galera. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Ficou faltando aqui, fiquei devendo a vocês a verificação aqui. Repare que o x igual a menos 2, ele não satisfaz essa condição, porque aqui eu tenho raiz quadrada de x, e se x for um número negativo, isso aqui vai dar negativo. Aí x igual a 2, ele satisfaz essa condição, só que eu fui tentar resolver aqui para mostrar que de fato satisfazia, e ficou uma coisa muito imensa aqui, com essas continhas para simplificar. É praticamente tudo isso aqui que a gente já reviu. A gente vai ter que passar por tudo isso aqui que passamos, a fim de chegar até no final aqui que você vai obter o raiz de 2. Eu deixei para vocês, o raciocínio é o mesmo aqui. Você vai seguir exatamente as instruções aqui do primeiro membro, exatamente o caminho como está aqui, igualzinho. E aí você chega à conclusão aqui que o resultado final vai dar raiz de 2. E aí eu vou deixar para vocês. Então o conjunto de solução da equação acaba sendo isso aqui, ó. SG1 acaba sendo o conjunto unitário cujo elemento é o número 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, se inscreva no canal do Sidocha, compartilhe aí com a galera e até a próxima.